mais uma vez, apenas aguardando o pessoal dar um pronto aí para que eu possa começar a falar. Aqui no Facebook parece que tem alguém assistindo, mas no YouTube ninguém está dando ar da graça. Pera aí. Odete Lian, Glauber Braga já apareceram aqui no Facebook, no YouTube, Inês e Rafa Cardamone, Fábio Liberto Noronha, Guilherme Neto, Ana Maria Klein, Roberto Araújo, Marta Valais apareceu aqui, Leison Sérgio Pepe, Patrícia Talibão. Então o pessoal tá chegando aqui. Nívia Maria Bige. Bem, já tem gente aqui nos dois canais. Hoje é dia 17 de dezembro de 2019. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, em Durval Ferreira, e aqui no YouTube, em Durval Ferreira, e em todos os outros canais aí que compartilham os meus vídeos, e a vocês também que compartilham os meus vídeos, eu agradeço muito. Eu vou falar aqui especificamente sobre algumas perguntas aqui no Facebook, foi do Clóvis, e do YouTube foi do professor Caio Márcio. O professor Caio Márcio, ele foi professor do ITA, mas ele não é dessa área, então vou aqui, no caso, esclarecer. O Clóvis perguntou essa questão do golpe do parlamentarismo, e o professor Caio Márcio, ele fez uma pergunta assim, mais profunda e pelo outro lado. Ora, se os recursos serão distribuídos para os municípios diretamente, se isso não seria o que estava pregando, no caso, Paulo Guedes. Aí, ou seja, essas duas dúvidas, elas são bastante importantes para que vocês entendam. Gente, na Constituição, está na Constituição, os três poderes são independentes, e até cláusula pétrea, né? Então, os três poderes são independentes e harmônicos. Lógico, o poder judiciário, o próprio nome fala, o legislativo, ele legisla e fiscaliza o executivo, e o executivo executa e é o governo, um governo que é eleito para administrar os recursos públicos dentro do seu projeto de governo, ao qual ele apresentou ao povo, tá? Então, são esses detalhes que vocês têm que entender. Ou seja, o governo, ele está no poder executivo, que é eleito para, com os recursos da União, executar o projeto que ele apresentou ao povo, tá? O legislativo, ele legisla e fiscaliza o executivo. Então, quando o legislativo, ele, através de manobras, ele vai distribuir o dinheiro para os municípios. Quando ele faz isso, ele está ingerindo, ele está tendo uma ingerência sobre o poder executivo, que esse é o papel do poder executivo, através do seu plano de governo. Então, eles estão legislando e executando, tá? E isso faz com que o governo não consiga executar o seu plano de governo. Eu vou dar um exemplo aqui. O ministro Tarcísio, ele executou 100% do que ele planejou. Já para o ano que vem, isso com os poucos recursos que ele tinha, que ele conseguiu gerir muito bem e transformar em resultado. Já para o ano que vem, a princípio não vai ter mais dinheiro, porque a distribuição do dinheiro não vai ser pelo poder executivo dentro do seu plano de governo, porque será executado pelo poder legislativo, que tinha que estar legislando e fiscalizando o governo.
E outro detalhe importante é que quando o poder ele libera o dinheiro para os municípios, que foi a pergunta que o professor Caio Márcio fez, muito interessante essa pergunta e muito pertinente. Quando o poder executivo libera para os municípios, não é a CULHA, ele libera dentro do Tribunal de Contas da União, ou seja, o município apresenta um projeto para receber aquele recurso e tem que executar aquele recurso, tá? Então são esses detalhes, esses detalhes que nós precisamos saber. Então, quando o Nhonho e o Batoré e o STF fazem papel de louco, quando o legislativo começa a interferir no poder executivo e o STF não faz nada, porque o executivo não pode fazer nada, mesmo que ele reclame, mesmo que ele faça, não dá em nada. Então, como eu sei de que fábrica veio Bolsonaro e os militares que estão lá, a maioria, todos nós viemos da mesma fábrica, Academia Militar das Agulhas Negras. Então, a gente não fica peitando vagabundo quando tem problema de trabalho e tudo, mas a gente trabalha, porra. Então, o que ele tem que fazer é trabalhar. A mesma coisa, poucas pessoas entendem, e por isso eu tento ser didático nesse sentido. Nós estamos lidando com bandidos, com facínoras, com vagabundos. Isso eu já venho ensinando para vocês há alguns anos, para aqueles que me conhecem há alguns anos. E é muito importante que vocês entendam e expliquem aos seus filhos, e expliquem nas faculdades, de repente, porque tem faculdade que o cara é doutor em ciências ocultas e letras apagadas e não ensina nada. E vocês ficam a ver navios, mas, por exemplo, uma coisa que é muito bom que vocês entendam, existem funções que são... Existem ações que são só de uma função. Por exemplo, somente o presidente da República pode assinar acordos internacionais. Por isso foi muito estranho o Batoré, o Nhonho, melhor dizendo, andando pelo mundo todo, conversando com diversos governos, tentando bypassar o presidente da República. Isso é ilegal também. Mas ninguém pode mexer nisso, porque o poder judiciário e o legislativo estão contra o povo e contra o presidente da República e contra o governo. O que ele foi fazer é ilegal, não pode. Somente o presidente da República pode assinar acordos internacionais. É legítimo da função presidente da República assinar acordos internacionais. Por exemplo, seria legítimo Dilma Rousseff assinar um acordo internacional dizendo para as Forças Armadas da China ocupar o Brasil? Seria legítimo ela fazer isso? Sim, seria legítimo, porque é legítimo da função presidente da República assinar acordos internacionais. É legal? Aí é outra história. Porque o que o presidente assina, no nosso caso que é bicameral, vai para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai para o Senado. Se aprovado, volta para o presidente, que sanciona e executa aquela ação. Por que eu falo para vocês? Estamos lidando com facínoras, assassinos e marginais. Isso que eu estou explicando para vocês, até o cachorro que fica na frente do Congresso sabe. Exemplo, só é legítimo da função presidente da República assinar acordos internacionais. Então, quando o presidente da República assina empréstimos internacionais que Fernando Charmoso fizeram, que Dilma Rousseff fez, que Lula da Silva fez, quando ele assina um empréstimo internacional, tá? Para ele ser empréstimo, ele tem que fazer esse trâmite. Senão, é furto de dinheiro público.
Quando esse dinheiro sai do país, ele sai da alçada da Polícia Federal, do Tribunal de Contas, ninguém mais pode fiscalizar esse dinheiro, porque está em outro país. E isso é furto. Então, quando Fernando Henrique Cardoso, Dilma e Lula assinaram acordos internacionais e mandaram dinheiro para fora, isso para ser um empréstimo, tem que ir para a Câmara, se aprovado, vai para o Senado, se aprovado, volta para o presidente que sanciona, o presidente manda para o banco que vai fazer o empréstimo, esse banco que vai fazer o empréstimo assina um acordo internacional com o banco do outro país, na Corte Internacional de Haia. Salvo engano é lá, na Corte Internacional de Haia, verifica se esse acordo é legal, se está dentro dos trâmites internacionais. A partir daí, depois disso, você manda o dinheiro para outro país. Porque se o outro país der calote, a gente pode cobrar ele internacionalmente. Então, dinheiro mandado para ditaduras, na África cubana, na América Latina, tudo isso é furto de dinheiro público. E ninguém fala nada. O programa Mais Médicos é um programa de genocídio de brasileiros. É um crime e ninguém fala nada. Estamos lidando com vagabundos, marginais e assassinos. E esses grupos de rua, de direita e conservadores que mandam vocês para as ruas brigar contra um ministro do STF em vez de todos. Porque se o ministro do STF faz cagada e todos eles não fazem nada, e todos eles fazem merda, vocês sabem disso, são todos coniventes. Quando o Dias Toffoli faz um inquérito que é ilegal e os outros não falam nada, é porque tá tudo beleza. E essas pessoas que fazem essas manifestações, essas manifestas na Avenida Paulista, em Copacabana, com milhões de brasileiros para retirar que eles sabem que isso não vai acontecer nunca, isso faz com que as instituições estejam funcionando perfeitamente, porque o povo não está reclamando contra as instituições, como foi feito em outros países, na Tailândia, Egito, Singapura, Islândia. A Tailândia é um país de quase 70 milhões de habitantes. O povo retirou os 3 poderes, porque o povo foi contra as instituições. Dá para ser mais simples assim? Vai reclamar de preço de carne, do milho, da jaca? Essas pessoas não ensinam nada a vocês. Essas pessoas querem o problema, porque o problema para elas dá dinheiro. E vocês não percebem isso. Mas eu continuo ensinando, continuo mostrando o caminho, porque da fábrica de onde eu vim, a gente sabe que é fácil conduzir homens livres, basta mostrar-lhe o caminho do dever. Mas homens livres pressupõem informação. E vocês não têm informação. Por isso, eu levo informação. Deixo sempre aí o conta corrente, link para doação, para quem quiser ajudar, participar, para que a gente possa compartilhar mais, porque esses caras compartilham muito, com muito dinheiro nosso. Ou vocês acham que o cara faz uma live com equipamento de mais de 80 mil reais, não sei o quê, o tempo todo, não sei o quê, o dia todo podendo fazer aquilo? Vocês não acham isso estranho, não? E só falando merda e vocês compartilhando? Dá-lhe Coca-Cola. Agradeço muito a todos vocês. Vocês têm perguntas muito importantes. Eu falo para todos vocês que, graças a Deus, os meus seguidores são muito melhores do que eu. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui.
Agradeço muito a todos vocês pelo apoio, carinho, atenção. E como disse, eu deixo conta corrente, link aí para quem quiser ajudar a participar. Agradeço muito a todos vocês. Tenham todos uma excelente semana. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.